começar agora a resolução da lista 4, certo? Que é sobre ângulos na circunferência. E antes de a gente encarar esse primeiro exercício, eu vou lembrar vocês que o assunto dessa lista, se a circunferência resolver ser desenhada, certo? Ela é sobre ângulos e sua relação com os arcos da circunferência. Então, a gente estudou dois tipos de ângulos. Esses dois tipos de ângulos são suficientes para você resolver qualquer exercício desse assunto, certo? Que são os ângulos centrais e os ângulos inscritos. E a ideia básica é que esses são os dois tipos de ângulos, né, que a gente sabe como associar com a medida dos arcos. Os ângulos centrais têm vértice no centro e tem a mesma medida do arco para onde eles estão virados. Então, se o ângulo for alfa, esse arquinho aqui que está dentro do ângulo mede alfa também. E os ângulos inscritos, que tem vértice na circunferência, é um ponto da circunferência, também tem uma relação com o arco, só que essa relação é de 1 para 2, né? Então, o ângulo tem metade do tamanho do arco. Então, observe esse primeiro exercício. O é o centro da circunferência, que passa pelos pontos A, B, C e D. Aí ele fala pra gente que esse ângulo COD, que é esse ângulo aqui, ó, mede 120 graus, certo? E pergunta a medida do ângulo ABD. Se eu olhar para o ângulo ABD, que é esse aqui, você percebe que ele é um ângulo inscrito na circunferência, né? O vértice dele é um ponto que está na circunferência. E seguindo os lados desse ângulo, a gente percebe que o arco que esse ângulo enxerga é o arco AD. Então, se eu conseguir descobrir a medida desse arco, meio que o problema acabou, né? Porque eu sei que o ângulo B vai ter a metade da medida do arco. Agora, vamos voltar para os dados do exercício e ver como a gente relaciona, né, com a medida do arco que a gente está procurando. O arco AD é um arco que tem dois ângulos, né, que estão aproveitando essa medida. Tem o ângulo inscrito, que é o ângulo que a gente deseja, e tem o ângulo central, que seria esse cara aqui. Esse ângulo central, o AOD, ele também está virado para o arco AD, concorda? Então, se eu conseguir descobrir a medida desse ângulo, eu consigo descobrir a medida do arco, e pela medida do arco eu acho a medida do ângulo que o exercício pediu para a gente. Agora, perceba que esse ângulo AOD, que eu acabei de marcar, ele é o suplemento dos 120 graus, não é? Esses dois ângulos juntos aqui, ó, eles formam um ângulo raso. Ah, tá. Então, se um deles é 120, o outro é 60. O ângulo OD mede 60. O ângulo OD é um ângulo central, tem a mesma medida do arco. O arco mede 60. E o ângulo B, portanto, que está inscrito nesse arco, tem metade da medida do arco. Esse ângulo ABD, portanto, mede metade de 60, também conhecido como 30 graus. Beleza? Então, esse primeiro exercício, a alternativa A é a alternativa correta. Espero que você tenha entendido. Até mais.